todos. Estamos de volta com o nosso IoaCast, o podcast onde eu, Christian Coachman, trago para você as mentes mais brilhantes e interessantes da odontologia mundial para te ajudar, jovem dentista, a tomar melhores decisões e aumentar as chances de sucesso nessa profissão maravilhosa que é a odontologia. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Dr. Carlos Coachman, que além de ser um mentor para mim em muitos aspectos, é meu tio também, vocês podem perceber pelo sobrenome. Eu nasci dentro da odontologia, logicamente vendo o meu pai trabalhar como dentista, Robert Coachman, e também o meu tio, Carlos Coachman. Meu tio é um pioneiro também dentro da odontologia em diversos aspectos, participou do início do laser na odontologia no Brasil, participou do início da utilização de possibilidades com ozônio dentro da odontologia e é um pioneiro também dentro da odontologia biológica, que é um tópico que vem crescendo muito e eu acho que todo jovem dentista deveria se informar mais sobre isso, independente do tanto que você vai querer aprender sobre isso ou fazer uma odontologia biológica. Todo dentista deveria, sem dúvida, conhecer mais sobre esse tópico. E a gente não poderia ter ninguém melhor para falar disso. Como eu disse, meu tio participou do início desse processo anos atrás e vai contar um pouco dessa história também. Então, tio, Dr. Carlos Coachman, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar conosco o seu tempo precioso. Um oi inicial aos nossos ouvintes. Muito bem, estou contentíssimo de ter sido convidado para fazer esse bate-papo e ter a oportunidade de fazer isso junto com você. Logicamente, faz parte da família, então tem todo um histórico aí maravilhoso e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de passar essas ideias, esses conceitos para um grande número de seguidores que você tem, né? Muito legal. Maravilha. Vamos direto ao ponto. A gente vai contar um pouco da sua história, da sua evolução, dos porquês da odontologia biológica, das ferramentas que você usa hoje para fazer a odontologia biológica, por onde começar, aonde aprender, vamos cobrir tudo isso, mas eu queria começar com uma pergunta muito óbvia. Para você, qual é a definição de odontologia biológica? O que é a odontologia biológica? Para mim, a odontologia biológica é uma filosofia, não é uma matéria. E hoje em dia estão soltando no mercado cursos de pós-graduação, de especialização em odontologia biológica. Eu acho que é uma coisa um pouquinho forçada, eu diria, né? Porque, na realidade, é uma filosofia. Você tem que optar por uma direção de visão. Para que lado você quer levar a sua prática odontológica. Então, sem dúvida nenhuma, precisa de uma faculdade tradicional que você vai frequentar durante X anos, dependendo da faculdade, da entidade que você escolher, mas junto com esse conhecimento todo que você recebe na faculdade, que você vai usar durante sua vida profissional toda, você tem que agregar uma outra filosofia importantíssima e outros conhecimentos que você não vai, pelo menos até o momento, aprender na faculdade tradicional. Sim. Essa visão é um lado muito mais natural, muito mais humano, muito mais biológico. Esse é o nome que eu direcionei para a odontologia biológica. Sim. Chamando a atenção para esta filosofia que é a maneira de encarar a sua profissão, no sentido de como você vai cuidar do seu paciente, como você vai tratar as questões que incomodam a ele, e que materiais você vai usar, que medicamentos você vai usar, e esse conjunto todo
eu chamo de odontologia biológica porque muda o conceito básico da faculdade. Você tem que agregar uma opção de coisas a esse conceito básico que você recebeu. Então, não é competição, não é nada, é apenas uma opção. Sim. Você pode tratar uma infecção com antibiótico ou você pode tratar com elementos mais naturais, menos agressivos, para conseguir o mesmo objetivo. Então, a gente poderia Então, dizer que essa diferença é que vai dar o curso lá da odontologia biológica. Você mencionou uma diferença clássica, né, de como tratar uma infecção. E tanto na odontologia quanto na medicina, você tem a maneira clássica, histórica de tratar. E existe até o nome medicina alternativa, né, que as pessoas usam até de maneira pejorativa, infelizmente, muitas vezes, né, ou não dando o valor necessário, como se fosse um adendo, né? E, na verdade, o que você está falando é que a odontologia biológica é uma escolha, não é uma especialidade, é uma escolha. Vou fazer odontologia e essa odontologia será com uma visão mais biológica. Poderíamos dizer, então, que é uma odontologia que se preocupa muito mais com a saúde geral do paciente e se preocupa muito mais com o impacto dos procedimentos na boca e o impacto que eles têm no sistema como um todo. Poderíamos dizer isso também? Perfeitamente, é isso aí. A odontologia tradicional ou a medicina tradicional, e você mencionou a medicina alternativa, na realidade é ao contrário, né? Não sei se alguma vez você já encarou, já pensou nesse sentido. A odontologia biológica, que eu chamo, eu puxo conhecimentos desde a medicina tradicional chinesa, tem 5.000 anos. A odontologia tradicional tem 450, 500 anos. Sim. Então, quem é a tradicional e quem é a alternativa? Para mim é a atual, é que é a alternativa. Sim. E não a tradicional que vem numa coleção de conhecimento, de experiências há milênios. Sim. E, infelizmente, isso está acontecendo por uma, como é que eu vou dizer, por uma manipulação, eu até posso atacar um pouco, falando de manipulação, puxando esses conceitos mais atuais, como se esses fossem a regra mais biológica ou mais natural de tratar o corpo humano. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, ela por si só trabalha no sentido de corrigir alterações e funcionar bem naturalmente. Infelizmente, com esse conceito nosso atual, que vem de décadas, não de milênios, Sim. nós estamos atrapalhando o funcionamento do organismo. Sim. Com todos os hábitos que são os atuais, os ditos normais. Então, só uma definição aqui que eu acho muito importante, que eu concordo 100%. A medicina tradicional ocidental, vamos dizer assim, né? E a odontologia tradicional ocidental, muitas vezes faz mais mal do que bem, e em vez de ajudar o sistema a funcionar de maneira mais natural, a medicina e a odontologia muitas vezes atrapalham o sistema, corrigem um problema parcial localizado em detrimento do sistema funcionar melhor como um todo, e não permitem com que o sistema por si só, de maneira mais saudável, corrijam aquele problema parcial, fragmentado, pontual. Exatamente. Isso tudo começou quando começaram a departamentar o corpo humano e o funcionamento desse corpo humano, né? Hoje existe especialista de tudo, sendo que muitas vezes o especialista não consegue relacionar o trabalho dele com as outras partes do corpo que são tão importantes quanto aquela que ele está tratando. Então Isso é o famoso
efeito colateral, Sim, sim. todas essas técnicas e todos esses, em geral, medicamentos que são usados na medicina tradicional atual, né? Na medicina atual, não na tradicional. Na medicina atual. Isso a gente precisa destacar bem também, né, Cris, É. que tem o seu lado importantíssimo também, toda essa evolução que aconteceu nos últimos 400, 500 anos. E principalmente no mundo atual, mais nos equipamentos do que as técnicas e a visão. Sim. A odontologia progrediu muito na questão equipamentos e, infelizmente, na parte de medicamentos, eu diria que teve um retrocesso. E ela corrige, como você falou, alguma coisa pontual, mas carrega junto com ela uma quantidade de efeitos colaterais, em geral, ou variavelmente maiores do que o problema que ela tem. Eu acho que o conhecimento que a medicina e a odontologia tem hoje sobre efeito colateral, esse que é o problema, é mínimo, né? A gente explora o efeito colateral óbvio, então o médico dentista tradicional vai defender que ele sim conhece os efeitos colaterais, mas a gente sabe que esse conhecimento de efeito colateral é muito parcial e pouco explorado mais a fundo. Principalmente porque você mencionou também a fragmentação das especialidades, né? Eu sempre falo que a gente tem muitos ultra especialistas e poucos super generalistas, que são as pessoas que conectam os pontos para entender o todo, né? E acho que uma maneira de defender a filosofia da odontologia biológica é a gente admitir que a gente, ao entender de um tópico, a gente sabe muito pouco dos outros tópicos. E também admitir que o corpo é uma máquina maravilhosa integrada. Quer dizer, é muito óbvio a gente ter a humildade de dizer, se eu sei tudo da boca, eu só sei da boca. E não entendo da conexão da boca com o resto do corpo, né? Então, a gente tem que ter a humildade de admitir isso. E um outro ponto que você levantou que eu acho importante é isso de não negar o valor dessa medicina odontologia atual dos últimos 100 anos, né? Que virou extremamente boa para corrigir problemas pontuais que muitas vezes, sim, está colocando a vida da pessoa em risco e tem que ser tratada de maneira energética e pontual. E aí que essa medicina mais atual evoluiu bastante, né? O problema é que eu acho que isso é a exceção, na verdade, né, dos pacientes da odontologia, que você tem que agir de maneira pontual. 90% das vezes a gente está lidando com pacientes que se beneficiariam muito mais de um tratamento holístico, global, biológico, do que de um tratamento pontual, que deveria ser restrito a emergências, né? Tem. Eu amplio um pouquinho mais, viu, Cris? Deixar um pouquinho mais de folga aí. Sim. Porque tem muita coisa na odontologia, dependendo da maneira que o paciente encara, aquilo pode ser para ele a coisa fundamental. Mas quando ele faz isso, eu compararia ele com um médico especialista de novo. Sim. É aquele fechamento de horizonte, de abertura de opções para ficar num modo só. Sim. Né? Então, eu diria que o paciente, quando ele entra nesse modo, ele está esquecendo do corpo dele como uma máquina única. Está focado só no problema do dente dele e ele acha que esse é o problema maior que ele tem. Quando você faz uma anamnese um pouquinho mais ampla e mais profunda, você percebe que ele tem um problema muito mais grave do que aquele que ele está reclamando. E ele não está percebendo. Então, na hora que você começa a focar essas coisas, ele começa até a falar, nossa, é mesmo. Então, fala, olha, para a gente tratar essa sua questão, essa sua reclamação,
a gente precisaria primeiro preparar isso e isso, porque senão o resultado não vai ser legal. Uhum. Né? Mas, Então, mas, essa visão ampla, uhum. mais ampla. Mas o paciente, o problema é que o paciente hoje não tem o conhecimento de que o dentista poderia ter essa visão mais ampla, né? Então ele não vai buscar isso no dentista, quando na verdade Não. também cabe uma reeducação, os dentistas, né, biológicos começarem a reeducar a sua comunidade para mostrar que o dentista tem um papel único, né, na saúde global do indivíduo, por primeiro ver esse paciente 1, 2, 3 vezes por ano, de uma maneira que nenhum outro médico vê, né? E por estar cuidando de uma área do corpo que realmente é uma das áreas que mais reflete a saúde geral daquele indivíduo, né? Então o dentista é uma oportunidade maravilhosa para a odontologia, né? É isso que eu queria destacar, a odontologia e os dentistas, e principalmente os recém-chegados na profissão, tem que encarar que ele optou por uma profissão maravilhosa, porque ele mexe com muita facilidade no todo, Sim, apesar de atuar só na boca. sim, Então, junto com essa opção maravilhosa, ele optou por uma profissão que requer muito cuidado e muita responsabilidade nas coisas que ele faz. Porque se ele não faz, se ele não tem essa preocupação, ele vai atuar na nossa área principal, que é a boca, e provocar problemas, às vezes, muito graves no organismo do paciente. sim, E ele tem que ter consciência disso. sim, sim, Por isso que é importantíssimo abrir esse leque um pouco e parar de achar que a odontologia é uma especialidade do corpo, né? O médico olha o todo e vira especialista do fígado, do estômago, até de uma glândula especial ou de uma articulação especial. Mas ele mexe nesse todo. E o dentista mexe no todo por tabela, trabalhando só na boca, sim. pode interferir no todo. Então, isso é uma maravilha, Sim. mas uma baita responsabilidade Sim, também. sim. Então, se a gente não olha desse jeito, a gente provoca, às vezes, problemas graves no paciente que poderiam ser evitados. Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente está falando o óbvio, né? Quando a gente fala dessa maneira, não existe, acho que, nenhum profissional com bom senso que não concordaria com as coisas que a gente está falando, né? Que a boca é conectada no corpo, que o corpo reflete na boca, que muita coisa que a gente faz na boca pode gerar resultados positivos ou negativos no corpo, que a gente, infelizmente, ainda sabe muito pouco dessas conexões e deveria ter a humildade de pelo menos admitir que a gente sabe pouco dessas relações e estar aberto a explorar melhor essas relações entre a boca e a saúde como um todo. Então, tudo isso faz muito sentido, é muito óbvio. Por que você acha que tem tanta resistência, né? Assim, até campanhas oficiais de órgãos públicos, órgãos gestores da odontologia fazendo campanha contra a visão, contra a filosofia da odontologia biológica. Por que você acha que tem tanta resistência a algo que parece tão óbvio? A gente entra agora num campo muito, muito atual, muito perigoso, na minha opinião, que é uma direção que o ser humano como um todo está entrando, né? Eu diria que tem, no fundo, uma preocupação velada a respeito de reserva de mercado. Sim, Né? sim. Então, essas entidades estão fazendo uma campanha contra uma visão, contra uma filosofia mais ampla, mais bonita e mais natural, por uma preocupação, até ouvi dizer que eles estão preocupados que a odontologia biológica vai fazer frente a uma faculdade de odontologia. Sim. Eles estão lançando agora não, uns anos atrás já lançaram, tentaram lançar um curso de especialização em odontologia biológica, reconhecido pelo MEC.
E agora, recentemente, há um mês atrás, saíram reportagens na revista do CRO, que é a entidade maior da odontologia, o Conselho Regional, criticando a odontologia biológica. O que eles têm por trás disso? Eu não consigo entender. Para mim, Sim, sim, fechamento de horizonte de visão quando deviam estar sim. Mas é. deviam estar dando parabéns Aham, para essa visão biológica que vai acrescentar os conhecimentos aham. que a gente recebeu na faculdade. Mas é a repetição da história, né? A repetição da história e o entendimento do comportamento humano, do medo da incerteza, do medo do novo, do medo do diferente. Enfim, eu tô Eu ganhando, acho que isso é que está por trás. aham, eu tô ganhando bem do jeito que tá, né? Eu tô ganhando bem do jeito que tá, não mexe com o meu negocinho aqui, né? Não traz tópico novo. Eu acho que esse tópico da saúde holística, global, interdisciplinar, conectada, a medicina alternativa, estar aberto a curar as coisas ou prevenir, né? Acho que está muito. O dinheiro na odontologia vem muito mais da execução de tratamentos do que da prevenção e da saúde como um todo, né? Então, até inconscientemente, esses órgãos jogam contra a prevenção, né? Porque, de repente, tem essa visão de que vai ter menos odontologia para fazer, né? Quando, na verdade, a gente já vê na medicina, né? Que médicos que estão optando por um caminho mais natural, de longevidade, são os médicos que estão na moda agora, né? A pessoa que está realmente pensando no todo, pensando a longo prazo, longevidade, prevenção, evitar ao invés de ter que tratar, mudar hábitos, utilizar soluções mais naturais, quer dizer, tudo que o corpo agradece, né? A princípio, minimiza os tratamentos e a visão do dentista é: eu ganho X por coroa, faço 50 coroas por mês, não mexe no meu negocinho, não vai inventar coisa que vai diminuir o número de tratamentos, deixa eu fazer meus canais, deixa eu fazer minhas coroas, e eu acho que é muito ligado a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem por trás. E como eu falei, meio velado. Hã? Ninguém gosta de admitir isso, Sim, mas no fundo é sempre. Bom, todos esses raciocínios todos, quando você vai esmiuçando, e chega no dinheiro. sim. No mesmo jeito que houve resistência, quando o implante veio, houve resistência, depois quando os alinhadores veio resistência, depois quando a odontologia digital veio, teve resistência. Lógico que todos esses exemplos que eu estou dando são relacionados à execução de tratamento, então apesar de uma resistência inicial, eles muito rapidamente foram aceitos, porque as pessoas começaram a entender como eles iam poder ganhar dinheiro com tudo isso, né? Botando implante, fazendo alinhadores, fazendo odontologia digital, etc e tal. E a medicina que deveria ser a moderna, essa medicina mais curativa, preventiva, natural e biológica, eu sempre falo que existe as pessoas não conseguem enxergar o modelo de negócio disso, e aí gera medo, né? Qual que é o modelo de negócio para mim nessa abordagem, né? Então eu queria perguntar para você agora, como que foi a tua carreira em termos de negócio mesmo, prático, ser pragmático aqui, né? Você começou a fazer menos dinheiro porque você adotou a filosofia biológica, a tua clínica prosperou mais, os teus pacientes passaram a gostar menos de você porque você fez essa opção. Como que foi o impacto nessa tua tomada de decisão de fazer a odontologia biológica? Foi uma evolução ao longo do processo todo da prática, né? Desde que eu saí da faculdade, eu saí como um dentista tradicional, Sim, recomendando tudo que a faculdade recomenda sim, e achando que estava fazendo o top. Porque, como você, como
o teu irmão, como o meu irmão, como as nossas gerações anteriores, todas se formaram numa faculdade considerada boa, elite, né? Uhum. Que é a Universidade de São Paulo. E então a gente não tinha muito que questionar aquele conhecimento, a não ser que alguma coisa brote de dentro de você. Então, para mim, o que aconteceu foi que depois que eu me formei, eu já questionava muita coisa dentro da faculdade como uma postura pessoal, né? Por, assim, querer o, o detalhe. Eu queria o detalhe melhorado, Sim. sabe? A qualidade do resultado. E quando eu comecei a perceber que a qualidade do resultado de toda a nossa história pregressa de odontologia pela família e mais o histórico da faculdade, onde a gente aprendeu a fazer as coisas, eu percebi que podia ser melhor o resultado. Aí onde eu comecei a fuçar, essa é a grande verdade, e esses outros assuntos. Uhum. E eu comecei num curso de especialização de pós-graduação, né? Eu fui fazer na área de periodontia. E eu escolhi dentro da lista de temas que eles colocaram para a monografia final, eu escolhi um tema que relacionava a alimentação com a qualidade de recuperação do pós-operatório e a qualidade natural da gengiva. Sim. Como é que o alimento afetava a qualidade da gengiva? Ó, Só que louco. tópico fantástico, extremamente óbvio e praticamente não explorado. Pouquíssimo explorado, e quando é explorado não deu a importância devida, né? Sim. Bom, eu comecei a fazer isso e a pesquisar esse assunto e nunca mais parei. E não é que eu fiquei só na nutrição e no alimento. Sim. Eu comecei a perceber as inúmeras ligações de todo esse tema. E Sim. como é que o alimento não afetava só a gengiva, ele afetava o organismo inteiro. Então aí eu abri mais o leque. E aí a coisa foi evoluindo. O negócio é tão incrível, tão empolgante, que eu acabei nem fazendo a monografia, porque, de novo, eu falei, eu não sei o suficiente ainda para fazer uma monografia, eu preciso pesquisar mais isso, mais aquilo. Eu nunca mais parei de pesquisar o assunto Sim. e nunca fiz a monografia. Sim. Então, eu me considero um especialista de periodontia, mas trato todos os meus pacientes e tem praticamente, não tem problema gengival. Sim. E uso muito pouco das técnicas que eu aprendi, porque basicamente elas envolviam cirurgia, envolviam instrumental, envolviam técnica, que você falou agora há pouco tempo atrás. É tudo a atuação em si, mas o olhar para o resultado no organismo do paciente como um todo. Sim. Você pode ser o melhor técnico cirúrgico, resolver aquele problema, se o hábito do paciente continuar igual, daí a pouco ele está com problema Sim. novamente. Que é outra coisa óbvia também. Outra coisa óbvia. Então, me incomodava muito isso. Então, eu não ficava satisfeito em melhorar minha técnica, comprar um bisturi mais legal, um equipamento mais bacana, e não mexesse com esse resultado. Porque o negócio foi invertendo a importância tanto que hoje eu faço pouquíssima cirurgia periodontal. Eu consigo resolver praticamente tudo na questão preventiva, hábitos, Sistêmico. hábitos, atuação no problema do paciente com outras técnicas maravilhosas, que essas outras técnicas, algumas trazidas da medicina chinesa de 5.000 anos, e outras conhecidas há menos tempo do que isso, ou descobertas há menos tempo do que isso, mas que vão para o mesmo caminho e para o mesmo resultado, Uhum. que é equilibrar o paciente novamente sem efeito colateral. Sim. Sim. Para mim é o maravilhoso da odontologia. Equilíbrio sistêmico é o dentista gerando equilíbrio sistêmico, minimizando efeitos colaterais. As técnicas dele e ajudando o organismo a se
autocurar. Sim, Isso é que é o mais incrível. sim. A hora que você começa a colocar essas coisas, principalmente as que entram pela boca, você entrou por aqui e afeta o organismo inteiro. Então, Sim. quando você dá uma boa orientação para o paciente, preventivamente ele segue, ele mesmo volta depois de um tempo ou em algum momento ao longo do tratamento, falando, nossa, aquele problema que eu tinha, que não tinha nada a ver com a boca, eu não tenho sentido mais. Uhum. Isto, para mim, é além do resultado financeiro que a Sim, odontologia me traz, é a minha satisfação sim, de dormir bem no dia, à noite, sim, de saber que eu melhorei o paciente sim. como um todo. Isso é Sensação de... Acho que, assim, para mim é muito claro que a filosofia da odontologia biológica, sem dúvida, traz um propósito e uma satisfação muito acima da odontologia tradicional. Então, se você é o melhor protesista, o melhor periodontista, o melhor cirurgião, o melhor ortodontista e você faz tratamentos maravilhosos, você tem uma satisfação muito grande, com certeza, de ver esses casos terminando muito bem. Mas quando a gente fala... eu me enquadro nesse grupo Sim, também, quando eu estou executando. Você exato, sabe quando é disso, necessário, né? Então, quando você necessário... também, né? Mas quando você abre a mente para a saúde sistêmica global, isso, esses tratamentos tradicionais viram apenas um pedaço do processo todo, né? Não viram o todo, né? E o todo, quando você consegue enxergar o todo e cuidar do todo, o propósito e a satisfação tem um nível completamente diferente, né? E eu diria até a longevidade sua como profissional aumenta também, porque a satisfação, o prazer, o retorno, a profundidade do que você faz fica uma coisa muito mais bonita, né? Muito mais... Te gera muito mais energia para você levantar de manhã e trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, como eu peguei isso aí mais no início, né? Não vou dizer que é o primeiro, porque é um pouco de pretensão, porque tinha, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha muita gente já olhando para essa coisa, Sim, né? Mas eu percebi que a satisfação aumenta muito, porque você atua num campo muito maior sim. e o paciente, quando ele se sente melhor, ele te deu. Uhum. É uma coisa impressionante. E essa satisfação fica mais completa quando você consegue atingir Sim, outras áreas sim, do organismo dele. sim. Não é só aquela prótese maravilhosa que você colocou, mas ele dorme melhor, ele se sente melhor, com mais energia, Sim. por causa destas orientações paralelas que você foi introduzindo Sim. durante o seu tratamento, né? Então, Isso é basicamente os pacientes vêm para você por causa de razões tradicionais e recebem esse bônus maravilhoso dessa abordagem mais sistêmica, né? Ou já tem gente vindo por causa desse bônus sistêmico. já, graças a Deus. O sistema humano, eu acho que está começando a acordar para essas coisas. Sim, Então, fatalmente, isso chegou, esse acordar chegou para a odontologia também. E eu tenho muitos pacientes que já me procuram por causa destas questões uhum, e muitas vezes porque ele já tentou as técnicas tradicionais, ou como o conjunto não melhorou, e ele falou que veio aqui para procurar alguma coisa a mais do que isso. E aí você, quando pega e faz a anamnese dele na primeira sessão, fala, meu Deus do céu, quanta coisa dá para melhorar. sim. E melhorar esse E, indivíduo como um todo, para ele ter uhum, uma vida mais saudável. e E aí entra a questão didática da coisa, né? sim, sim, Então, todo mundo gosta de falar muito hoje em dia em rejuvenescimento, sim, é uma coisa que não existe. Você melhora a qualidade de vida, com isso você melhora a longevidade, sim, mas não rejuvenesce a pessoa. sim. E não é esse o ponto importante. O importante é ele estar saudável, Uhum, ele funcionar bem, ele sim, não ter problemas de saúde, doenças,
ter que ficar indo para a farmácia todo mês. Sim. E é isso aí. É isso que a gente consegue mudar quando o paciente Então, entra nessa filosofia também. o boca a boca, logicamente, a hora que você começa a ter esses resultados positivos, né, tratando os pacientes com essa visão mais biológica, você começa a ter o boca a boca acontecendo e, como você disse, a princípio eram pacientes que viam por problemas tradicionais e recebiam um bônus da odontologia biológica, ou a promoção começa a acontecer organicamente, e aí você começa a ter pacientes que começam a vir por causa dessa abordagem, né? Quais seriam os problemas principais que você vê que as pessoas começam a vir buscar um dentista que tenha uma abordagem, uma filosofia biológica? Que problemas que as pessoas que você vem educando, vamos dizer que você tivesse que educar uma rede de promotores do seu trabalho. Quais seriam esses problemas mais comuns que o paciente deveria buscar um dentista biológico? Quando ele pesquisa um pouco, né? Hoje a internet joga no ar tudo. Sim. Ele pesquisa um pouco. Quando ele ouve falar nessa odontologia biológica, então, ele já vem procurar esse complemento, sabe? Ele vem com uma questão local, bucal, de dente, de hábito, de gengiva, de algum problema, dores, né? Ele vem para isso. Mas ele fala ele menciona que ele já tentou outras técnicas e muita medicação, e aí entra todo esse efeito colateral dos medicamentos que acabam desequilibrando o organismo dele como um todo. Então, ele vem procurar isso. Eu diria que não tem, assim, uma razão específica. Eles vêm meio pela ideia mais ampla mesmo. Sim. Quer saber o que mais ele pode fazer. Então já é uma filosofia, o paciente já valorizando a prevenção. Vamos evitar, vamos fazer com que essa situação saudável de hoje dure por mais tempo. Isso ao longo do tratamento, a gente tem, dentro dessa maravilhosa profissão que a gente escolheu, a gente tem a oportunidade de ficar com esse paciente muitas horas, né? Ao passo que o médico, em geral, ele atua muito rápido, por pouco tempo, então a abordagem fica um pouquinho diferente, né? Médico de cuidar não da mente, né? Os da mente também ficam muito tempo com o paciente, mas fisicamente, quem cuida do físico, eles, em geral, ficam muito pouco tempo. E nesta filosofia do momento, cada vez menos. Isso é que para mim, eu olho essa medicina, essa odontologia muito atual, cada vez ele enxerga menos o paciente, ele olha menos para o todo. Então, na minha opinião, eles estão no caminho inverso do que deveria ser. A gente deveria cada vez olhar mais o todo e menos o pontual. E as técnicas todas hoje, as filosofias em geral, estão puxando ele para o outro lado. Vai visitar especialista disso, daquilo e daquilo, e um não conversa com o outro, cada um faz o que acha que tem que fazer, pelo conhecimento de especialidade dele, mas esquecendo que ele está arrumando aqui e estragando ali. Aí ele vai no outro especialista, arruma lá e estraga aqui. E fica esse jogo maravilhoso de problemas no corpo inteiro do paciente. Então, eu olho e falo, nossa, que judiação. Porque o nosso corpo humano tem uma energia natural que, se você parar de agredir ele se arruma sozinho. É impressionante. Isso é a natureza. A natureza é assim. Se você parar de agredir a natureza, ela se conserva. Tem 1000 exemplos afora. Nós somos um microsistema da natureza também. E dentro de nós temos microsistemas do nosso microsistema. E você vai diminuindo cada vez mais para poder acertar
mais precisamente o que você quer corrigir, onde está esse desequilíbrio. E o nosso... Começa pela anamnese, é bem mais ampla, bem mais... Então, a próxima pergunta é exatamente isso. Assim, logicamente que não dá para ensinar odontologia biológica em 3 minutos aqui, mas quais são as principais mudanças e principais ferramentas que você usa, que um dentista biológico usa, principalmente nessa primeira consulta, no momento de aquisição de dados, né, exploração da informação e algumas dos equipamentos mais legais, mais interessantes que você tem usado? A anamnese é uma coisa que se torna fundamental, né? A anamnese que eu digo, você prepara um questionário de X perguntas para dar uma cutucada em mais tópicos do que tradicionalmente o dentista faz. Sim. Então, fazer um questionamento sistêmico é muito importante. Então, já na anamnese, você já tem que abrir o leque um pouquinho e começar a pesquisar o organismo dele, como funciona. Então, hoje, no meu questionário de anamnese, eu tenho mais perguntas de saúde geral do que de saúde bucal e odontológica, né? Porque essas eu vou descobrir só de examinar, depois de olhar. O que me interessa mais é como é que está a ligação da boca com o resto do organismo, né? Então, ele tem que contar um pouquinho dessa história, e aí você começa a fazer as correlações e, finalmente, num tratamento e num planejamento de tratamento. Se você não faz essa correlação, você fica muito raro, você fica muito no óbvio, muito no... esse dente está com a cara, não você está cara. E acaba aí. Sim. Por que ele está com tanta cárie na boca? Ele não chega a perguntar. De repente, nessa filosofia que a gente acabou de mencionar, Sim. ele fica mais contente, ele quer ver onde cárie na boca do cliente mesmo. Sim. Mas o ideal é você questionar por que ele está com tanta cárie. E aí você abre o leque de opções de tratamento, indicações, orientações. Origem do problema, né? Origem do problema. Você tem que ir sempre na causa, sempre na origem, né? E depois tentar da melhor forma consertar essa origem ruim que ele tem. E muitas vezes você precisa de colegas especialistas, porque você não consegue entender de tudo, e principalmente se você quiser se aprofundar, aí mais difícil ainda, né? Então você precisa também abrir o leque na questão equipe, né? Você precisa se circundar de colegas que vão com a mesma visão, com a mesma filosofia, estudar um pouquinho mais de uma área ou outra área. E, às vezes, até uma especialidade. Eu, por exemplo, preciso de alguém que faça implante. Apesar de eu ter a especialidade de periodontia, eu nunca evoluí na questão do implante. Eu fui até fazer os cursos iniciais, claro, 40 anos atrás. Sim. 30, não. 40. Não é? 40? Não, 35. Uns 35, 95. 1995. Eu estava nos Estados Unidos nessa época, quando eles lançaram os implantes ósseo-integrados. Sim. E era assim, a novidade, não é? Sim. Eu assisti a aula com o Brenneman. Exato. E depois fiz um curso de especialização em colocação de implante, que ele era muito restrito. Se você não fizesse o curso, ele não vendia o implante para você. Sim. Era obrigado a entender, aprender a fazer a parte técnica, para ele te vender o implante. Sim. E nesse momento eu achei que era muito complicado, era mais uma área muito complexa que eu ia introduzir dentro das minhas técnicas que eu já usava e já fazia, e acabei não evoluindo. Então hoje eu preciso de um colega que se direcionou para essa área. Sim. E vai fazer muito melhor do que eu se me meter a fazer. Então essa equipe é fundamental, é importante que você abra esse leque de ajuda, né? Então, Mas todos têm que ter a mesma visão, sim. porque senão... Então você falou, são duas coisas aqui então, logicamente
você falou a odontologia biológica depende tremendamente na criação de uma equipe que compartilhe da mesma filosofia, né? A odontologia normal, tradicional, também fala, né, em trabalho em equipe, interdisciplinar. O que você está falando aqui é que essa visão de criação de equipe tem que ir mais além, né? Que você tem que realmente expandir essa equipe, além de especialistas até só da boca, mas especialistas da saúde como um todo, e encontrar outros dentistas com especialidades complementares que também compartilhem dessa visão biológica da odontologia, né? Porque senão você vai ficar brigando dentro da própria equipe, né? Na própria equipe você vai ter problema, sem dúvida nenhuma. E por experiência própria também, que já passei por montar equipes grandes e tudo, é difícil esse campo também. Sim. Principalmente quando você abre o leque para outras áreas que não odontológicas, não é? Você fazer esse trabalho com o médico, cara, é bem difícil. Uhum. Não é fácil achar um médico com essa mentalidade. Da mesma maneira que o dentista é cego para a parte sistêmica, ou muito conhece pouco e valoriza pouco o impacto sistêmico, o médico também conhece nada da boca e não se esforça para investir nessa conexão, né? Que eu acho que não faz sentido nenhum também, né? Por algum motivo, a medicina odontologia, se você pensa nos dois como um todo, né? A medicina tirou a boca do corpo, terceirizou, desenhou uma linha e falou, é outra coisa, separado, né? Não conversamos, não nos entendemos, não perguntamos, não exploramos e fingimos que não existe conexão. Se você tem um problema na boca, você trata a boca, sumiu o problema. Se você tem um problema no corpo, você trata o corpo e resolve o problema. Então a gente definiu que esses dois mundos não interagem, né? Isso que eu ia, no momento para trás aí da nossa conversa, eu ia falar que a origem dessa filosofia departamentada começou quando dividiram o corpo humano nessas duas áreas. Montaram faculdades diferentes para a boca, para a odontologia e para o resto do corpo. Mas você sabe que começou lá. Em Portugal, por exemplo, dentista ou médico começa todo mundo junto, você tem anos de medicina, né? E depois a odontologia é praticamente uma especialidade, né? É por isso que eles chamam médico, né? Que em Portugal é médico-dentista. O que faz muito mais sentido, né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui no Brasil, esses dois departamentos ficaram muito evidentes e muito separados. Fizeram literalmente duas faculdades. Sim. Eles põem um pouquinho da desculpa, né? Na USP, que é a faculdade que eu frequentei. Os primeiros 2 anos tinha lá uma ligaçãozinha com a medicina geral, nas áreas básicas. Sim. Mas já muito direcionado para a área odontológica, que seria a nossa finalização da faculdade. Sim. Mas é muito pouco. A gente tinha que estar totalmente integrado. Sim. Sabe? Um especialista de estômago é tão importante conhecer o resto, e em geral conhece muito mais, porque ele fez uma faculdade olhando para o todo, do que o dentista na boca. E o médico, como você falou, é uma realidade, não conhece nada. Então, a pergunta fundamental aqui, tio, é perguntar para nós mesmos, né, numa autocrítica, se nós como dentistas queremos realmente virar o médico da boca, assim como o especialista em intestino, em sistema digestivo, é um médico do sistema digestivo, ou seja, ele entende o todo e aí se aprofunda no sistema digestivo, né? Então a odontologia deveria fazer essa pergunta para si mesmo, né? Se você quer
Se você, por algum motivo, não gosta de estudar o todo, você pelo menos tem uma base do todo, mas você quer se especializar, não tem problema. Mas aí você trabalha numa equipe aonde o paciente é filtrado ou é visto primeiramente por alguém que entende o todo e que aí vai ativar o especialista quando necessário para fazer o procedimento especializado, né? Específico, sem dúvida. É aquela área da medicina e da odontologia que é o clínico geral. Sim, Sumiu o clínico geral, né? sim, sim, sumiu. Realmente todo mundo era clínico geral, médicos e dentistas eram clínico geral. Sim, eu chamo de super generalista, né? O super generalista porque o clínico geral foi diminuindo e virou alguém que trata cárie, né? O clínico geral, olha o nome, clínico geral, né? Deveria ser esse dentista que opta por entender o todo e que deveria ser sempre o primeiro dentista a ver todos os pacientes, né? Os especialistas não deveriam fazer uma primeira consulta, né? Especialistas deveriam fazer procedimentos depois que essa primeira abordagem foi feita por esse super generalista, né? É como aqui, quando você tem um país como a Espanha, que tem uma medicina socializada de qualidade, né? Você é proibido de agendar uma consulta com um especialista, mesmo que você tenha certeza que o teu problema está no joelho, eu quero resolver o problema do meu joelho, eles não deixam. Você tem que passar por um clínico geral que vai então olhar o geral, inclusive o teu joelho, e vai definir que o problema é de fato só no joelho e se for só o joelho, só então te indicar para um especialista do joelho para se aprofundar no entendimento do problema do joelho, né? E esse clínico geral deveria, então, encontrar as conexões com outras partes do corpo, descobrir se existem outros problemas escondidos por detrás do problema do joelho, né? Então, conceitualmente, isso faz muito sentido, né? Sem dúvida. Se a gente fizer um planejamento, uma comparação e outra especialidade, vamos dizer assim, o sistema, para mim, está querendo montar e fazendo força para isso, para montar orquestras sinfônicas sem maestro, Sim, sabe? E todo mundo está virando especialista do seu instrumento. sim, Só que ele bota um fone de ouvido, toca o instrumento dele, que ele só ouve o dele, não ouve os outros, sim, e quer que a música saia, sim. para fazer de conta uma apresentação para o público ouvir. Né? A analogia é perfeita. A analogia é perfeita. A gente... Não tem orquestra sem maestro. Não. E o dentista, na verdade, o dentista biológico é um outro nome para o clínico geral ideal, né? O clínico geral ideal deveria ser alguém que entende da filosofia biológica, da prevenção, da longevidade, do sistema como um todo, né? Sem dúvida. É uma ampliação realmente grande que tem que começar aqui na cabeça, na filosofia mesmo. Tem que encarar e ver que isto é realmente fazer odontologia. E quando você arruma aqui, porque essa é a área nossa de atuação, é aqui que nós recebemos nosso diploma, Sim. aqui. Mas acertar as correlações para não criar outros problemas, ou arrumando aqui de uma certa forma, você automaticamente vai melhorar outras regiões que não são a sua área de atuação. Né? E isso acontece diariamente. É impressionante, o resultado é maravilhoso. Agora, É que eu gostaria de passar para quem ouvia a nossa conversa aqui, principalmente os novos dentistas que vêm por aí, para abrir o olho para essa nova visão. Agora, tem muita coisa.
Eu não considero, hoje eles querem fazer especialista em odontologia biológica, e eu, apesar de estudar, ou estar estudando muitos anos essas correlações, cada dia eu descubro uma nova. Sim, E quero entrar nessa nova, quero usar os recursos dela para trazer para cuidar do todo de novo. sim, Mas é sempre acrescentando e não trocando, porque essa vai me dar um retorno financeiro melhor, aquela isso, sim, aquela aquilo. sim. É todo que a gente não pode tirar nunca É, da nossa frente. eu gosto muito quando você falou no começo, repetiu agora, né? A odontologia biológica não é uma especialidade, é uma filosofia, é uma maneira de fazer odontologia, que logicamente que quem faz acredita, e eu também acredito que deveria ser a maneira moderna de fazer a odontologia. E eu faço o paralelo com a odontologia digital, né? Como a odontologia digital virou muito atraente, um tópico atraente, as pessoas tentaram então montar especializações, especialização em odontologia digital. E eu sempre fui, apesar de ser conhecido mundialmente como um expert nesse tópico, eu sempre fui contra o conceito de ter uma especialização de odontologia digital, porque o digital é para o todo, né? Não tem, né, a periodontia, não é especialidade digital, é usar o digital na pério, na prótese, na endo, na orto, usar o digital para diagnóstico, usar o digital para planejamento, usar o digital para comunicação, usar o digital para essa odontologia mais completa, mais holística, mais biológica. Ou seja, o dentista moderno tem que usar o digital, né? Então não é uma especialidade, é uma filosofia de trabalho. Eu trabalho usando o digital para melhorar o meu trabalho. Então, eu acho que esse paralelo faz bastante sentido, porque a odontologia biológica também. Não é que eu vou usar isso como um pedacinho da minha odontologia, não. Se você realmente aprende esses conceitos, a abordagem biológica vira a tua maneira de fazer odontologia em qualquer especialidade. Bem, o DSD que você bolou e desenvolveu e vem desenvolvendo cada vez mais, ajuda muito a ampliar essa visão do todo. Tá, né? Ajuda muito. Sim, Mas é uma ferramenta. sim, Você está falando, é uma ferramenta, não é uma especialidade. Né? sim. E Então, uma pergunta final aqui, tio, de, de proteção dessa filosofia, né? A gente percebe que uma das críticas, ou as pessoas que estão indo contra a filosofia da odontologia biológica, geralmente usam o argumento do cientificamente comprovado, né? Não, porque eu só faço o que é cientificamente comprovado. Como que você, com essa filosofia biológica, defende esse ponto que as pessoas falam tanto, né? como é que eu lido com isso? Como que se lida com isso? Então, não é fácil, você tem que ir contornando, né? Saindo pela tangente muitas vezes para não bater de frente com essa questão e por você se tornar um cara mais investigador e mais destrinchador dos Curioso. problemas, curioso mesmo, você infelizmente vê que esse cientificamente comprovado é uma questão muito manipulada também. Manipulada e temporal, né? Manipulada e temporal, porque tudo que é comprovado hoje não era comprovado há um tempinho atrás. E o que era comprovado há um tempinho atrás, hoje eles mudaram de ideia. Exatamente. E que descobriram que não era bem assim. E Então, muitas muito vezes, questionável. não as descobertas não são compartilhadas por interesses também, ou o investimento para comprovar ou descomprovar uma teoria não acontece por interesses diversos, né? Mas eu acho que o ponto principal é ter a humildade de entender algo óbvio,
que a gente não sabe aquilo que a gente não sabe e que a maioria das coisas a gente ainda não sabe, né? Então, eu entendo o cientificamente comprovado, existe um valor, logicamente, a gente tem que respeitar certos processos, mas a gente, na medicina, a gente tem que deixar um espaço para o cientificamente não comprovado, porque senão a gente não sai do lugar. Exatamente. E tem a variável também, né, Cristiano, do cientificamente comprovado, Sim, entra ser humano na parada. sim, Na hora que entrou ser humano, cara, as variáveis, com muita facilidade, principalmente comprovado como, né? Como que você comprovou? Me mostra aí a metodologia, né? E aí você tem aí não só ver o resultado, como ver quem fez aquele resultado, Sim, sim, sim. ou aquele trabalho chegar naquele resultado, né? Infelizmente. E cada vez isso está mais preocupante, na minha opinião, né? Porque, de novo, as pessoas estão entrando numa vibração aí muito perigosa, né? A Sim, tal da fake news. Então, quantos cientistas fake news tem por aí? sim, sim, E você, leigo, não sabe distinguir. Está sim, num ponto que não dá para saber distinguir, sim, porque o processo todo foi feito legalmente, muito bonitinho, dentro do cronograma certo, só que por um caso, uma pessoa profissional com um viés negativo. Com a intenção equivocada, com a intenção errada. Exatamente. E muitas vezes até a gente pode até dizer que a intenção foi boa, ele descobriu, só que ele esqueceu de pôr um ponto na pesquisa, Sim, que agora ele percebeu que era importante, quando ele colocou, mudou o resultado. sim, sim, sim. É, Sabe, o negócio é não, muito complicado. é muito complicado, por isso que a gente. A única coisa que é certa é que a discussão e a exploração tem que continuar e tem que ser aberta, né? É esse que é o ponto, né? A gente não pode tolir a exploração do inexplorado. Não pode de jeito nenhum. E esse contexto que a gente está colocando aqui é muito mais uma crítica na questão da manipulação desses trabalhos científicos hoje, que é a coisa mais difícil de você pôr verdade ou acreditar, vamos dizer Sim, assim, no resultado sim, dessa pesquisa científica, né? sim, Mas, se for feito por uma pessoa séria, da maneira correta, realmente a gente tem que levar em consideração os sim, resultados. sim. O problema é que hoje, Ah, sim, sim. não é? Mas enfim, a exploração da saúde, longevidade, do equilíbrio do corpo humano como um todo, é muito óbvio que o caminho é por aí. É muito óbvio que, infelizmente, a gente fragmentou o corpo e perdeu a visão geral. É muito óbvio que a gente tem muito mais especialistas do que generalistas, que a gente tem a tendência, o viés para o detalhe e não para o todo. Enfim, isso são coisas que a gente tem que, pelo menos na faculdade, professores, influenciadores deveriam mencionar muito mais, né? Independente da opinião. Repensar, né? Hã? Repensar, né? É, Porque os influenciadores não estão nessa. é, Então, eles não falam porque não acreditam nessa filosofia. sim, sim, Eles vão repensar, né, no que eles estão falando, né? sim, Abrir o sim, leque um sim. pouquinho. Porque eles têm um papel importantíssimo, Hum. fundamental, porque são os grandes Hum. influenciadores, né? Mas como eu sou um otimista por natureza, eu vejo que a gente está numa constante evolução, mesmo que muitas vezes pareça que a gente esteja regredindo. Só o fato da gente estar aqui conversando sobre isso, provavelmente uma conversa que a gente não teve há 20 anos atrás, mas está tendo agora, né? O fato de que eu acredito que mais e mais pessoas estão dispostas a ouvir e explorar, a gente percebe também uma tendência, principalmente aqui na Europa, de pacientes começarem a exigir uma abordagem mais natural, mais biológica, menos invasiva, né? Mais preventiva. A gente vê uma tendência pacientes tentando encontrar profissionais
que tem essa abertura, né? O que começa a também criar um modelo de negócio mais vantajoso para quem tem essa abertura, e como você falou, infelizmente, a gente não pode ser ingênuo de não mencionar que o aspecto financeiro conta para todo mundo. Então, a hora que você começa a ter uma demanda de mercado, naturalmente a gente começa a ver cursos e profissionais falando mais desse tópico, que eu acho muito positivo e vai gerar uma evolução natural. Então eu queria que, tio, você pudesse terminar aqui nosso bate-papo com uma mensagem final para os jovens que nos escutam, o porquê que a exploração dessa filosofia biológica faz sentido e vale a pena. Primeiro de tudo, por uma filosofia pessoal. A gente tem que dar muito mais importância para a satisfação pessoal do que pela satisfação material. Então, esse é um ponto muito importante. Você tem que ficar satisfeito com o resultado do teu trabalho, individualmente ou profundamente, Sim. ou internamente. E na hora que você começa a olhar o todo e está numa especialidade, é um campo muito fechado, você pode ter uma técnica maravilhosa, mas você poderia estar fazendo mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu posso enfatizar ainda que você entra numa visão e numa filosofia como a biológica, eu posso dizer que para muito, muito mais do que isso. Então, a gente tem a possibilidade, dentro da profissão que a gente escolheu, de fazer muito, muito mais do que a gente aprendeu na faculdade. Sim. Essa aqui é a grande mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo. Pesquisem um pouco mais, abram a visão, comecem a olhar o que tem de recursos dentro das coisas que você aprendeu na faculdade, mas mais para o lado natural e biológico, você vai ver que tem coisas, equipamentos, medicamentos maravilhosos. Só que você tem que sair da tua zona de conforto, levantar e começar a olhar para esse lado, pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais. E eu posso dizer que a hora que você fizer essa limpeza mental e direcionar para essa área, rapidamente você começa a colocar coisas em prática na sua clínica e com isso o teu consultório começa a se diferenciar de outras clínicas tradicionais. Diferenciação. A diferenciação. Essa é a palavra. O recurso financeiro que é super importante, ele começa a aparecer muito rapidamente. Tá? Então, não tem nenhum ponto contra. Você só precisa trabalhar um pouquinho a sua mente e botar a coisa para trabalhar, né? Começar a pesquisar um pouquinho mais. Eu acho que você tocou numa palavra que é perfeita para a gente encerrar essa discussão, que é diferenciação. A palavra que está na moda, né? Todo dentista está fazendo curso de marketing, de comunicação, para se diferenciar, mídia social, conteúdo digital, experiência do paciente. A gente aqui na DSD, a gente fala muito desses aspectos, né, de diferenciação. Diferenciação está na moda e é vital para o negócio em si, né? Você se diferenciar. E eu diria, como o meu último insight aqui, é que a odontologia biológica é a maneira mais ética de se diferenciar dentro da odontologia, né? É a maneira mais focada, mais centrada. Aquela que mais vai te dar é essa satisfação interna pessoal. Sim. E realmente você vai ver a alegria e a vivacidade mudando no perfil do seu paciente, tá? Ele se sente melhor, ele está melhor de saúde e de persistência, tudo. Melhora o conjunto inteiro, Pedro. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, tio.
Realmente, mais uma vez, o bate-papo, para mim, pessoalmente, valeu demais. Eu acho que é um tópico que eu cada vez mais me apaixono e falo mais disso, né? Tenho comentado muito desses tópicos na minha mídia social, nos nossos cursos. Queremos ajudar mais e mais dentistas que têm essa coragem, que têm esse idealismo, que têm essa busca, que têm essa visão, né? Acreditamos que essa filosofia pode unir uma odontologia mais ética com um negócio também muito bom, né? Que todo dentista merece ter um bom negócio, ter um negócio financeiramente saudável. E espero que os nossos jovens ouvintes tenham curtido e que alguns tenham se sentido inspirados e conectados e possam seguir por esse caminho. Para a gente encerrar, aonde que as pessoas podem aprender mais disso, encontrar você para fazer perguntas, por onde começar? Primeira coisa, podem entrar. Agora eu vou fazer uma propaganda minha Por pessoal. favor. Não, mas podem entrar no meu site, lá tem uma porção de Qual que é o site? odontologiabiologica.com.br. odontologiabiologica.com.br. Isso. E então lá ele tem já uma porção de informações que mostram os recursos que a gente pode usar dentro da nossa especialidade ou da nossa área de atuação, que é a odontologia. Outra coisa é, mais especificamente, eu lancei um curso de odontologia biológica que está na internet também, é um curso online, e você vai repassar alguns itens que a gente conversou aqui agora, mas com mais profundidade. Então, você pode entrar na Hotmart, procurar odontologia biológica e vai ter o curso lá. Você se inscreve e lá você recebe uma porção de informação. Muito mais no sentido de forçar ou incentivar você a mudar essa filosofia, primeiro ponto. E, logicamente, nas técnicas e nos materiais mais fáceis de manusear, você vai aprender também com esse curso a mexer nesses itens e, com isso, introduzir no seu dia a dia de trabalho, no seu consultório, e com isso você já vai sentir o resultado e a satisfação de ir para esse campo. E é infindável. Posso te dizer que é infindável. Eu acabei de fazer um curso agora de 2 anos, onde eu mexia só com vibração. Então, tratar o paciente, melhorar o sistema imunológico dele com as mãos. Analisando energia da região específica. Sim. Voltando lá para trás, 5.000 anos atrás, foi desenvolvida na medicina chinesa a acupuntura. Sim. Onde ele transportava esta mesma energia via agulha. Sim. Aonde? Em pontos específicos do corpo que eles descobriram, depois de muita experiência, 0 trabalhos científicos, Sim. Sim. né? Por muita experiência, sabendo que naquele ponto, quando ele mexe, introduz uma energia X via agulha de acupuntura, ele mexe no funcionamento do fígado. Se ele quiser mexer no funcionamento do estômago, ele tem que ir em outros pontos. E nós, na odontologia biológica, damos certas informações e hoje a gente sabe que quando você está tratando o primeiro molar superior de um paciente, ou você tratando, fazendo algum trabalho, ou ele chegando com algum trabalho que está criando problema ou desconforto para ele, você vai saber analisar o que fazer para neutralizar isso e ter a visão de que este molar superior está relacionado com algumas regiões do corpo, especificamente. Então, é muito comum pacientes com problemas graves no molar superior
ele ter problema também em áreas específicas do corpo que ele mesmo escreveu na anamnese no primeiro Sim, dia. sim. Então, você pega esse mapa, pega uma radiografia panorâmica, já olha os dentes que estão com problema, já compara com o mapa, e você já sabe o organismo dele como é que está. É muito incrível. Maravilha. Curioso, muito fácil. E, Você ganha um mapa desse. maravilha. Odontologiabiologica.com.br. Muito bom, tio. Muito obrigado pelo seu tempo. As pessoas podem te encontrar por esse canal e eu espero que essa conversa só cresça cada vez mais e a gente possa aumentar o nosso conhecimento e amplificar o nosso conhecimento nisso tudo. Um beijo. Sim. E obrigado a todos os Eu ouvintes. queria te agradecer antes, Christian, pela essa oportunidade maravilhosa, pegar todos os seus seguidores e quem sabe, a gente influenciar alguns deles. Sim, né? positivamente. É realmente muito legal. Essa é a ideia. Então, Vamos ver. Até mais. tchau. Tchau. Tchau.